A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e hoje eu quero falar sobre apóstolo Paulo. Mas eu queria falar de início de uma forma que você talvez não ouve tanto. Eu queria falar do homem que Deus escolheu. Quem era o apóstolo Paulo antes do encontro com o Senhor Jesus? O tema do nosso devocional é o homem que Deus escolheu. Os nossos textos base são Atos 22:3, Filipenses capítulo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 15. A maioria das pessoas conhece Paulo como apóstolo, missionário, o homem de Deus, mas antes disso, ele era um homem religioso. E entender quem ele era antes do encontro com Cristo é essencial para a gente poder entender como Deus trabalha. Então, vamos dividir esse devocional em 3 partes. Na primeira parte, veremos um homem que nasceu dentro de uma herança espiritual. Paulo diz ser judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, ou seja, ele não veio de qualquer lugar. Ele nasceu dentro de uma linhagem que conhecia Deus. Ele cresceu ouvindo a lei, aprendendo as escrituras, sendo formado espiritualmente. E aqui está um ponto interessante. Ele conhecia a religião, mas ele ainda não conhecia Cristo. Aqui abrimos um parênteses para aplicar isso na nossa vida. Você pode até nascer no ambiente certo, frequentar um ambiente certo e ainda assim precisar de um encontro real com Cristo. Segundo tópico, um homem escolhido antes de nascer. A Bíblia diz em Gálatas: aprove a Deus que me separou desde o ventre. Isso aqui muda tudo. A escolha de Deus não começou em Atos 9, começou antes dele nascer. Deus não escolheu Paulo depois que ele mudou. Deus escolheu Paulo quando ele ainda estava em formação. E mais uma vez, aqui abrimos um parênteses. Deus já tinha um plano para Paulo quando ele ainda era desconhecido, ainda não era convertido, ainda estava na direção errada. E o terceiro tópico, um homem preparado, mas na direção errada. Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha disciplina, tinha zelo, tinha autoridade religiosa, mas tudo isso estava sendo usado contra o propósito de Deus. Mais uma vez aqui abrimos os parênteses. Você pode estar preparado e ainda assim está na direção errada. Paulo nasceu no lugar certo, com a herança certa, com a formação certa, mas ainda assim precisava de um encontro real com Cristo. Saiba que Deus vê além de quem você é, Ele vê quem você pode se tornar. O problema não era a intensidade de Paulo, era a direção. Religião forma comportamento, mas só Cristo transforma o coração. Deus não escolhe pessoas prontas, Ele escolhe pessoas direcionáveis. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem você é hoje, antes do encontro real com Cristo? É um religioso, sincero, mas sem transformação, preparado, mas fora de direção? Paulo não começou como apóstolo, ele começou como um homem religioso. Mas quando Deus encontra um homem, ele não apenas muda a história, ele muda o destino. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.